Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós trouxemos para vocês o conteúdo de uma review da central de automatizador de portão AGL. É uma central flex. No vídeo nós vamos falar sobre as programações, esquemas de ligação, quais são os macetes ali para fazer a programação. Então acompanhe conosco, você que é técnico e quer encontrar a solução para o seu problema. Olá pessoal, hoje nós faremos um review da central flex da AGL, onde mostraremos os esquemas de ligação, as programações dessa central. A central flex da AGL é uma central bivolt, como nós podemos ver aqui. Ela tem um jumper onde nos dois pinos da esquerda ela entra em 127 e nos dois pinos da direita ela trabalha em 220 volts. Ela possui um fusível aqui de 5 amperes, né? Como vocês podem estar vendo aqui, fusível de 5 amperes para a proteção da central. E a central flex, em modo 220, ela vai atender automatizadores até meio HP. E trabalhando em 127 volts, motores até 1/3 HP. Essas são especificações da indústria. Vamos iniciar aqui pela alimentação, onde nós temos 3 pinos aqui, onde os dois da esquerda são alimentação e o pino da direita é o terra. Então ele vem aqui com esse borne que é ajustado aqui, né? Nos dois pinos daqui da esquerda do meio vai entrar energia, devidamente mensurado aqui se é 127 volts ou 220, e aqui se possuir um terra no local, você pode aterrar essa central nesse borne da direita aqui. Nessa linha de bornes, nós temos aqui o CAP, que são a ligação dos capacitores, né? Então, capacitor ali de 12 microfarad, 15 para 220 e de 25 ou 30 microfarad para 127 volts. Nós temos aqui abertura, fechamento e comum. Aqui são aqueles fios que vêm no motor. Então nós temos lá amarelo comum, vermelho fechamento e azul abertura. Podendo aqui no abertura e fechamento estar ao contrário, né? Então a vermelho e azul ou azul vermelho no fechamento aqui. E aqui é o comum, que é o fio amarelo que vem no motor, tanto no basculante quanto no deslizante. O que vai diferenciar que nos modelos 220 volts a AGL faz essa coloração: amarelo comum, vermelho e azul para abertura e fechamento. Nos modelos 127 volts ele vem com amarelo, preto e azul. Então uma diferença para você entender se o motor ele também é 220 ou 127 volts é a coloração que sai do estator da máquina. Tá ok, pessoal? Passando para cá, nós temos aqui os pinos dos sensores de fim de curso, onde a AGL trabalha com 4 pinos. E qual que é a vantagem? Nós temos esses dois LEDs aqui. Para você entender se está certo aqui ao lado do seu motor, quando o portão estiver aberto, ele vai acender o LED verde. Quando estiver fechado, o LED vermelho. Então, caso na hora que você estiver lá funcionando o seu automatizador, ele estiver aberto e o LED vermelho estiver aceso, você vai inverter a polaridade do motor aqui, abertura e fechamento, né? E inverter também aqui o fim de curso. Então eles têm que, quando estiver aberto aqui no FCA, está verde, e no FCF, no fechamento, estar vermelho. Essa é a regra. Até por questões de, caso você coloque fotocélula, alguns equipamentos que precisam entender se realmente o portão está aberto ou fechado. Essa segunda régua de bornes, nós temos o BOT, o GND e o FOT. Esse é o borne para a gente fazer a ligação de alguns acessórios, como botoeira, fotocélulas. Como nós vamos fazer isso? Para ligar uma botoeira, você vai ligar os fios no BOT e no GND. Então, fechando um curto aqui com uma botoeira pulsativa, né, um pulso, ele vai fazer com que o portão abra e feche. O esquema de ligação da fotocélula, eu vou deixar para vocês aqui
na edição, que ele é um pouco mais complicado. Essa placa, ela não tem 12 volts aqui em bornes. Então eu vou deixar para vocês. Aqui seria apenas o relé que vai fazer com que funcione a fotocélula. Então o 12 volts vai ser separado. Aqui vai ser apenas aquele fiozinho que fecha o relé para o portão parar no ato do fechamento e retornar, tá bom, pessoal? Então a fotocélula, o relé é aqui no GND e no FOT. Nós temos aqui, como essa central é uma central que ela acompanha diversos motores da linha da GL, nós temos a opção de colocar com o encoder ou não. Alguns automatizadores já vêm com o encoder, outros não. Então o que você pode, por exemplo, entender aqui desse jumper? As máquinas que vierem com o encoder, nós vamos fechar o jumper. Então ela trabalha com o jumper fechado aqui, ó. As máquinas que possuírem o encoder. As máquinas que não vierem com o encoder, nós vamos deixar aqui sem o jumper. Até tem uma discriminação aqui, ó. Encoder on, encoder off. Então fechando, eu faço a leitura do encoder, e o off e aberto eu deixo sem o encoder. Essa linha de pinos aqui, não usar, é algo da fábrica. A fábrica possui um sistema que ela liga aqui na placa para fazer a verificação. Então você não pode usar em hipótese alguma essa linha aqui de pinos. LED de programação e botão prog. Aqui nós iremos fazer toda a programação dos controles e leitura de percurso, que eu vou ensinar vocês logo a seguir. Então, prog, ele vai servir para as duas opções. O que vai alterar é que de uma forma ele vai cadastrar e de outra ele vai ser feito a leitura de percurso. Vou mostrar para vocês. Eu coloquei a energia na central agora, para a gente entender a diferença do cadastramento do controle para a leitura de percurso. Para o cadastramento do controle, estou com o controle aqui, né? Nós vamos pressionar o prog e liberar o botão. O LED ficará aceso. Ao eu pressionar aqui o controle, ó, o LED vai ficar piscando, ó. Ele está recebendo o sinal do controle. Aí eu venho aqui, confirmo, libero o botão do controle, o LED continua aceso, mostrando que está em programação ainda. Aí eu venho aqui, aperto novamente, ele sai da programação. Agora está cadastrado. Ó. O primeiro botão aqui não está. Então vamos repetir a operação. Então eu vou pressionar o botão aqui, liberar, o LED ficou aceso, indicando que abriu a programação. Eu vou segurar o botão do controle, a placa pisca, indicando que está recebendo o sinal do controle. Eu pressiono, solto os dois, o LED continua aceso, eu pressiono o prog novamente, apago o LED e eu saí de programação. Agora já está funcionando, ó. Já está ok. Para ser feito a leitura de percurso, como que nós vamos proceder? Vamos fazer todo aquele entendimento se na hora que abrir o portão o LED está verde e o portão fechado, o ímã, né, no local, o fechado ele estará vermelho. Entendendo que as funções do fim de curso estão funcionando, por último, nós vamos fazer a leitura de percurso. Nós vamos deixar o portão no meio do percurso, tanto no basculante quanto no deslizante. E iremos pressionar o botão prog até o atracar do relé. Atracando o relé, nós vamos tirar o dedo do botão, onde a máquina irá fazer o percurso de abertura, fechamento e depois abertura novamente. Ela faz 3 processos de leitura com a máquina no meio, tá? Então como vai ser? Nós vamos segurar aqui apertado. Ó, vamos segurar apertado. Ó, atracou o relé, eu tiro o dedo. Ele começa a piscar, que ele já está em busca do sensor fim de curso. Então nós vamos simular aqui. Ó, já voltou novamente. Ó, fechou,
foi novamente pela terceira vez. E agora eu finalizo aqui na abertura. Então ele fez, portão estando no meio, a leitura de percurso ela faz 3 vezes o processo. Ela abre, fecha e abre. Feito isso, a sua leitura de percurso está ok. Quando você colocar na programação a rampa de desaceleração, ele vai respeitar esse percurso que você fez a leitura aqui. Por isso a importância dessa central de você fazer a leitura de percurso. Essa linha de pinos aqui é onde é colocado o módulo para vocês fazerem a ligação da trava, da luz de garagem ou da sinaleira. Eu vou deixar também aqui agora na edição o esquema de ligação dessas 3 opções aqui, para vocês entenderem onde que é o positivo, onde que é o negativo, onde é o pulso, tá? Então, se vocês forem vendo aí, vai entender exatamente aonde que é cada localização do pino aqui. Vamos iniciar agora a linha de programações aqui de pausa, embreagem, freio e rampa. Pausa, ela é a função de fazer com que o portão feche sozinho depois de um determinado período. Então nós vamos fazer aqui, vamos pressionar o menos para diminuir o tempo e o mais para aumentar o tempo de pausa. O recurso da pausa, nós podemos chegar até 21 minutos para fechamento automático. Então serão 255 toques no botão mais. Por quê? Cada vez que a gente pressiona o botão mais, é 5 segundos de acréscimo no tempo. Então eu vou pressionar uma vez, o LED piscou uma vez 5 segundos, vou pressionar mais uma vez 10 segundos, mais uma vez 15 segundos, e o LED vai indicando aqui, né, ó, 20 segundos. Então, cada pressionar de mais, eu acresço 5 segundos no tempo, podendo chegar até 21 minutos de total, tá? Pressionando aqui 255 vezes. Como nós não vamos deixar a pausa habilitada, nós vamos pressionando o menos aqui até o LED. Vocês podem reparar que quando pressiona e ele tem espaço para mais, ele pisca rapidinho, ó. Então eu tenho campo para ir para mais. Quando eu chego no limite máximo, tanto de mais quanto de menos, ele acende e fica um pouco aceso, depois ele apaga. Quer dizer que eu estou no máximo ou no mínimo da operação. Tá ok? O próximo recurso que nós vamos falar aqui é sobre a embreagem. É muito importante também. Aqui é onde a central libera energia suficiente para a máquina funcionar. Esse valor sempre vem no máximo. Ó. Vou pressionar aqui o botão mais. Ó. Ele já acendeu e ficou um pouquinho aceso. Mas em alguns casos a gente reduz aqui a embreagem para que o processo de desaceleração seja um processo ali mais suave, né? A rampa dele seja mais suave. Então você pode deixar ali, em vez de deixar no máximo, a gente tirar uns 2 pulsos aqui de embreagem, tá? Então a embreagem é responsável pela força que vai destinar ao automatizador. Freio é um freio eletrônico. O freio eletrônico é responsável por auxiliar também para não ter aquela inércia, para que o motor, depois que passar pelo fim de curso, ainda ele continua andando. Então, normalmente a gente também o freio vem no mínimo, ó, vem no mínimo. Normalmente a gente acresce 2 opções aqui de freio para que quando passe o ímã do basculante ou o ímã do sensor deslizante, ele passe e chegou no sensor, ele para. Ele tem um freio ali como se fosse um freio de mão que já finaliza. Não deixa que o sensor passe e a máquina ande um pouquinho mais. Essa é a opção de freio. E a última programação que nós temos aqui é a programação de rampa. Aqui é aquele processo de desaceleração, onde quanto maior a gente pressionar o botão mais aqui, maior vai ser a distância que a máquina vai iniciar o processo de desaceleração. E quanto menos, se você deixar aqui no 0,
ele não vai fazer nenhuma rampa. Em casos das máquinas serem mais rápidas, os modelos Speed, modelos Flash, você vai usar muito esse recurso para que quando chegue no final ali, ele tenha uma desaceleração. Normalmente nós deixamos aqui, está no mínimo, nós deixamos aqui com 3 pulsos de rampa. Normalmente esses 3 pulsos de rampa vai te dar ali uns 10, 15 centímetros ali do início dele desacelerar. É uma distância boa, o portão já está praticamente fechado, só mesmo para não bater. Então essa é a função do rampa. Então em caso ele é muito usado em máquinas mais rápidas. Como a AGL essa placa também pode ser colocada em outros automatizadores, esse recurso aqui é muito usado. Uma outra função ligada ao que nós falamos aqui do encoder, encoder on ou encoder off, aqui nessa linha é ligado ao encoder. Vou deixar para vocês também aqui na descrição a foto do como é feita a ligação do encoder, né? Qual posição fica o fio amarelo, qual fica aqui o encoder. Quando você vai ter uma máquina que possui encoder, vai estar fechado o jumper aqui, ó, jumper encoder, vai estar conectado aqui o encoder, e no processo de leitura de percurso, o LED vai ficar piscando aqui, entendendo, esse LED também vai piscar, indicando que ele está também fazendo a leitura, ele está transmitindo a leitura da central para o encoder, tá? Então, além desse LED que nós já mostramos aí, que vai ficar piscando no processo de leitura, quando tiver o encoder também vai ficar piscando, para ele transmitir também para o encoder esse percurso da máquina. Um recurso que quase a gente não ouve falar, mas um recurso bem bacana da Central Flex, é a partida suave, tanto na abertura quanto no fechamento. Ela não é programada diretamente só na central. Eu vou passar para vocês aqui. Em algumas máquinas mais rápidas, da própria GL, no modelo Speed, em alguns casos o motor sai muito rápido, causa algum barulho em alguns portões. Então com isso a GL fez o que? Uma partida suave. Então o motor ele sai mais suave tanto na abertura quanto no fechamento, para evitar esses barulhos, esses problemas de trancos, né, no motor. Como que nós vamos fazer ele? Nós vamos retirar a energia, vamos desligar a energia, vamos manter pressionado o botão prog e vamos religar a energia com o botão prog acionado. É que agora eu pressionei aqui o fim de curso, né, para fazer a leitura. Mas como nós vamos fazer aqui? Então é isso, vamos retirar a energia, vamos segurar pressionado o botão prog e vamos voltar a energia. Ao voltar a energia, o LED vai piscar 2 vezes. Então nós vamos fazer esse teste agora aí para vocês. Eu vou tirar a energia. Vamos tirar a energia elétrica, tá? Eu vou manter pressionado aqui o botão. Eu vou voltar a energia elétrica aqui, ó. Olha lá, ela piscou, eu tiro o dedo, tá? Então, processo de partida suave. Retira a energia elétrica, mantém pressionado aqui o botão e restaura a energia elétrica. Ele vai piscar aqui 2 a 3 vezes, piscou rapidinho, você tira o dedo, ele já está habilitado a função partida suave. Isso é bem importante, essa função, para casos que a máquina ali são máquinas mais rápidas, para evitar o tranco no portão ali. Só voltando aqui nessa programação, explicar para vocês sobre o tempo. No modo sinaleira aqui, como que vai funcionar? O módulo vai ficar ativado durante todo o percurso do portão. Então ele abriu, ele continua mandando tensão aqui para a central, para o módulo, e ao fechar também. Então ele só vai desligar na hora que ele encontrar o fim de curso de fechamento. Por isso a importância que eu falei para vocês de
estar certo aqui a conexão tanto do lado do motor quanto do fim de curso, quando o portão estiver aberto verde e o LED vermelho fechado, por conta das programações aqui dos acessórios. Então, no modo sinaleira, o módulo só vai desligar a hora que ele encontrar o fim de curso de fechamento da máquina. Tá ok? A luz de garagem, ela já funciona de maneira diferente. Ao abrir o portão, ela inicia o processo de contagem, né? Ela vai alimentar o módulo. E depois que o portão estiver fechado, a hora que o motor, a máquina encontrou aqui o fim de curso de fechamento, ela vai contar 2 minutos e após 2 minutos ela vai desenergizar o relé. Então, diferente da sinaleira, que o portão fecha, ela já desliga, a luz de garagem não, ela permanece por ainda 2 minutos, que é o tempo do cliente chegar, descarregar as coisas que tem que descarregar, manter o ambiente claro ali por 2 minutos antes de desligar essa função. No modo trava, como que vai funcionar? Quando for ligado uma trava, ela vai atrasar o acionamento da máquina em 1 segundo. Então vocês vão reparar que a hora que colocar a trava aqui, a trava vai ser liberada, ela vai gerar tensão aqui, o módulo vai gerar tensão para a trava, e 1 segundo depois ela inicia o processo de partida do motor. Então ela faz esse atraso para que o pino da trava seja deslocado e para depois o portão começar a abrir. Isso também é muito utilizado em máquinas rápidas ali, onde você precisa de um tempo, senão ele trava no batente da própria trava. Então, na linha de pinos aqui trava, ela vai atrasar o motor em 1 segundo antes de iniciar o processo de abertura. Então é isso aí, pessoal. Então eu vou deixar para vocês aqui então a configuração dos pinos aqui dos módulos, né, do módulo externo e da ligação do encoder, para vocês terem uma ideia da polaridade dos lados. Aqui possui polaridade, né, positivo, negativo e o pulso. Uma outra questão aqui que eu vou deixar para vocês é o reset de fábrica da central. Como que funciona? Você vai pressionar o botão, liberar e pressionar novamente. Ao piscar dos LEDs, ela já está resetada. Aí o LED continua aceso, indicando que está em programação. Eu vou pressionar e vou sair da programação. Então, novamente, processo de reset, eu vou pressionar e liberar, pressionar novamente, esperar ali 5 segundos. Ao piscar dos LEDs, piscar rapidinho, eu vou tirar o dedo do botão, né? Aperto novamente, eu saí do processo de programação, o LED apagou. Então, fazendo esse procedimento, eu tenho o reset total da central. Tá ok, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha, é muito importante para nós, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Esse foi o review da Central Flex da AGL. Muito obrigado.